Olá, sejam bem-vindos para mais um dia de aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História. Um grande prazer estar novamente aqui com vocês. Galera, hoje nós iremos estudar sobre o Egito Antigo, sociedade e cultura egípcia, certo? Vamos compreender aí, a princípio, um pouquinho de sua formação, certo? Formação de sua civilização e a sua localização geográfica. A civilização egípcia, que foi formada na região do Crescente Fértil ao longo do rio Nilo, destacando-se pela organização de um forte estado que comandou milhares de pessoas, certo? Galera, esta civilização estava localizada no nordeste da África. Então a civilização egípcia ela teve seu crescimento fortemente vinculado aos recursos hídricos fornecidos pelo rio Nilo. Então, conhecendo o sistema de cheia desses grandes rios, os egípcios organizaram uma avançada atividade agrícola que garantiu o sustento de um grande número de pessoas. Observe aí o destaque do rio Nilo para a formação desta civilização, certo? O rio Nilo que servia aí como estrada hidrográfica para as pessoas ir e vir, correto? Também servia também como estradas, para que fosse levado o comércio para outros cantos, certo? Também trazendo mercadorias para dentro do Egito. Observe aí, toda essa faixa verde aí de nosso mapa corresponde ao Crescente Fértil, certo? E observe também que o rio Nilo ele nasce no interior da África, em regiões de montanhas altíssimas, da qual ficam congeladas a maior parte do tempo. Em certo período do ano ocorre o degelo destas montanhas, certo? Juntamente com as chuvas, ocasiona as cheias ali das áreas mais baixas do rio Nilo. Isso é bom, muito bom. Por quê? Porque essas cheias, e com a vazante, o rio Nilo deixa uma espécie de fertilizante natural que é o humus, certo? Que a população do Egito vão aproveitar este fertilizante para fazer as suas plantações, plantações importantíssimas ali, que garante ao rio Nilo o seu desenvolvimento econômico, transformando assim o Egito em uma civilização forte, tanto economicamente como politicamente, correto? A sociedade egípcia ela estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não havia mobilidade social, ou seja, uma pessoa que nascesse comerciante, uma pessoa que nascesse artesã, pessoa que nascesse camponesa, geralmente ela não subia de categoria social. Aí vamos observar aí a nossa pirâmide social, correta? Pirâmide social egípcia, e vocês observem que no topo está o faraó, em seguida vem os nobres e sacerdotes, depois tem os soldados, depois os escribas, depois vem os comerciantes, em seguida vem os artesãos e depois os camponeses, e abaixo da pirâmide estão os escravos. Mas vamos compreender um pouquinho sobre cada uma dessas classes sociais. Observe que no topo da sociedade encontra-se o faraó, certo? Venerado como um verdadeiro deus. Por isso que o seu governo era considerada uma monarquia teocrática, certo? Que tinha tanto o poder das pessoas, o poder de comando, como tinha também o poder religioso, correto? Então, abaixo do faraó estavam as camadas privilegiadas da sociedade egípcia, que era composta pela família do faraó. Em seguida, vinham os sacerdotes, os nobres e os funcionários, certo? E abaixo vinham as camadas não privilegiadas, as camadas não privilegiadas, que são os soldados, os escribas, os artesãos, camponeses e escravos, correto? Os sacerdotes formavam, junto com os nobres, a corte real, certo? Então, os nobres formavam uma aristocracia hereditária e compunha ali da elite com altas patentes militares e grandes latifundiários. Falando sobre as camadas não privilegiadas, os soldados eram mercenários estrangeiros contratados pelo Estado, certo? E temos os escribas que dominavam a leitura e a escrita dos hieróglifos, e também eram responsáveis por escrever toda a vida do faraó. Os artesãos eram trabalhadores assalariados que exerciam diferentes ofícios, certo? Como carpinteiros, como preveiros, como fabricavam também barcas, embarcações, fabricavam cerâmica, e vários outros tipos de trabalhos artesanais. Os camponeses formavam a maior parte da população e exerciam a agricultura, e eram
forçados a pagar altos impostos, correto? Galera, na sociedade egípcia, as mulheres elas tinham uma posição de privilégio, certo? Podiam exercer qualquer função política, econômica ou social em igualdade com os homens de sua categoria social, certo? Por exemplo, a mulher poderia chegar até ao poder maior, né? O poder de Faraó, como temos aí vários exemplos, né? Temos a Cleópatra, Nefertiti, né? E várias outras rainhas aí no Egito. Bem, galera, uma característica da escravidão do Egito Antigo é que o escravo egípcio não era considerado uma mercadoria, mas sim um ser humano, muito diferente da escravidão que tivemos aqui nas colônias europeias, certo? Durante as grandes navegações. Aqui os escravos não eram considerados como pessoas, eram considerados como animais pela Igreja Católica, e para eles não tinham alma, correto? Então, existe uma grande diferença entre os escravos do Egito e os escravos aqui na colonização europeia na América, correto? Assim, os escravos podiam ter propriedade, podiam se casar com pessoas livres e tinham inclusive o direito de depor contra os seus próprios donos. Observe aí já uma grande diferença, né? Os escravos do Egito Antigo, eles poderiam, né, ter propriedade, já tinham algum direito, né? Poderiam também casar-se com pessoas livres, inclusive poderia até depor contra os seus próprios donos. Observe que é uma diferença grandiosa, né? Galera, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Se você compreendeu e gostou do vídeo, não deixe de deixar aquele joinha, se inscrever no nosso canal se você não está inscrito, acione o sininho para receber notificações e até a próxima videoaula.